Oi, gente! Vamos para mais uma aula sobre o tema matéria. Hoje o foco do nosso conteúdo é mudança de estado físico da matéria. A aula passada nós vimos que a matéria ela pode se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. Hoje vamos compreender quais são os processos que envolvem essas mudanças de estado. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, vamos revisar um pouquinho do conteúdo da aula passada. Então, nós vimos que a matéria ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso. E vimos também algumas características pertencentes a cada estado físico desse. Mas com relação à organização das partículas, das moléculas, será que realmente vocês entenderam? Vamos ver. Trouxe um desafio para vocês no próximo slide. Observando a organização das moléculas, a distância entre elas, a movimentação, qual quadrinho pertence ao estado sólido? Já marcou aí? Já apontou aí? Qual é o estado líquido? E qual será o estado gasoso? Pois é. No primeiro, nós temos aqui o estado sólido, partículas atraídas próximas umas das outras. No segundo quadrinho, nós temos o estado líquido. Observem que as partículas estão mais afastadas umas das outras, a interação entre elas é menor. O estado gasoso é esse daqui. Olha como está bem afastado essas moléculas. E elas apresentam uma grande movimentação. Espero que você tenha acertado, hein? As mudanças de estado físico, elas estão bem presentes no nosso dia a dia. É ainda mais fácil de perceber se analisarmos a água. Então, a água constantemente, ela muda de estado físico de acordo com a temperatura. Se esquenta, ela passa do sólido para o líquido, por exemplo, ou do líquido para o gasoso. Quando ocorre um resfriamento, ela também pode passar do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, ou diretamente do gasoso para o sólido. Então, é bem comum também percebermos essa transformação no ciclo da água. Então, aqui, a água evapora nos dias quentes, passa do estado líquido para o estado gasoso, e depois, quando ocorre um resfriamento, esse vapor de água que está na nuvem simplesmente passa para o estado líquido, retornando assim para a superfície terrestre. Cada mudança de estado que ocorre na matéria, nos materiais, recebe um nome. Então, observem, por exemplo, passagem do estado sólido para o líquido. O nome do processo é fusão. Passagem do estado gasoso para o líquido, condensação. Passagem do estado líquido para o gasoso, vaporização. Então, observem que cada processo desse recebe um nome. Aqui embaixo, mais explicadinho. Então, mais uma vez, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, o nome do processo é vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Lembrando que essa condensação pode vir em outros exemplos com outro nome. Pode vir com o nome liquefação, mas também representa a passagem do estado gasoso para o líquido. Do líquido para o sólido, nome do processo, solidificação. A sublimação representa a passagem do sólido direto para o gasoso. Em outros exemplos também pode vir o nome ressublimação, que representa o contrário, do gasoso direto para o sólido. Como tínhamos visto, existem mudanças que ocorrem quando há o aumento de temperatura. Então, são três tipos: fusão, vaporização e sublimação. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Observem aqui o gelo derretendo. Um exemplo, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, pode ocorrer de duas formas diferentes. Pode ocorrer a evaporação,
que no caso é um processo mais lento, onde não há o surgimento de bolhas, e pode ocorrer de forma mais rápida, que é justamente essa passagem para o estado gasoso mais rápido. Ocorre o surgimento das bolhas, e observem que há uma agitação constante nesse líquido porque ele ferve. A sublimação, a passagem do estado sólido direto para o gasoso, pode ser facilmente observado no gelo seco. Então, não há a passagem no estado líquido primeiro, ocorre diretamente do sólido para o gasoso. Então, simplesmente o gelo seco ele vai sumindo quando essa temperatura vai subindo. A diminuição da temperatura pode provocar a condensação, a solidificação e a ressublimação. A condensação, como nós vimos, é a passagem do estado gasoso para o líquido. Um exemplo é a formação do orvalho. Então, em dias frios, principalmente de madrugada, de manhãzinha, ocorre esse resfriamento da temperatura, formando esse orvalho. Então, justamente esse vapor de água que está na atmosfera, ele se esfria tanto que forma a água aí molhando assim as gramíneas ou outras plantas também. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido e um principal exemplo é a formação do gelo. Então, quando nós colocamos lá no congelador a água para ser solidificada, o processo que ocorre com essa água é a solidificação. A ressublimação é a passagem do estado gasoso direto para o sólido. Então, não passa pelo estado líquido. Um exemplo é a formação do granizo. Então, lá na nuvem, esse vapor de água que está no estado gasoso, ele se esfria tanto que passa direto para o estado sólido, formando assim a chuva de granizo. Aqui temos um resumo basicamente de tudo que foi explicado para vocês com relação às mudanças de estado que ocorrem quando a temperatura sobe, ou seja, aquece, ou quando a temperatura desce, resfria. Então, só é observar a posição das setas. Quando vai do sólido para o líquido, o nome do processo, fusão. Ou ao contrário, quando vai do líquido para o sólido, o nome do processo que se dá é solidificação. Observando as setas, vocês vão ver qual mudança ocorreu, de que estado para qual estado, e o nome do processo também. Nossa aula acabou. Espero que vocês tenham compreendido os processos de mudanças de estados físicos da matéria, mas em caso de dúvidas, entre em contato.